Bom dia, boa tarde e boa noite para todo o planeta, para todo o universo, para o céu e para os céus. E, em primeiro lugar, para Deus, o Criador do céu e dos céus e das águas da terra e de tudo, né? Sem nosso eterno Criador, nada existiria. Nem o céu e nem nada que há no céu, e nem os céus e nem nada que há nos céus, e nem as estrelas e nem nada que há nas estrelas, e nem as galáxias e nem nada que há nas galáxias, e nem o sol e nem nada que há no sol, e nem a lua nem nada que há na lua, e nem o dia e nem nada que há no dia, e nem a noite e nem nada que há na noite, e nem uma espécie de planetas e nem nada que há nos planetas, e nem as galáxias e nem nada que há nas galáxias, nem as estrelas e nem nada que há nas estrelas, nem as águas e nem absolutamente nada que há nas águas, nem a terra nem nada que há na terra, e nem o universo nada que há no universo, nem o planeta Terra, nem nada que há no planeta Terra, nem uma espécie de vida e nem a vida humana. Eu começo o meu dia agradecendo a esse Deus, Criador de tudo, que quando nada existia, quando nada disso existia, o nosso eterno Criador de tudo isso já era existente, e sem ele nada existiria, né? E nem uma espécie de vida e nem a vida humana. Sem o nosso Criador nada existia. E todos os dias eu começo o meu dia orando a esse nosso grandioso e majestoso e amistoso Deus único, imortal e único que possui a imortalidade e único autor da ressurreição eterna dos vivos e dos mortos. Ou seja, o único autor da solução de todas as vidas, de todos e todos que não existem mais, de todos e todos que existem, de todos e todos que vão existir até a volta dele. Pois para o nosso eterno, todos e todas já são existentes, sempre foi existente, pois sem ele nada existiria. E antes de tudo, antes da existência de tudo, ele já era o criador de tudo e de todos. E quando ele esteve aqui nessa terra como filho da Virgem, o nosso eterno nos ensinou a orarmos a ele essa seguinte oração: Pai nosso que está no céu, santificado, Pai, seja o teu nome. Venha a nós, Pai, o teu reino. E seja feita, Pai, a tua vontade, aqui na terra, como é feita no céu e nos céus. Ao pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. E perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Mas não nos deixe, Pai, nós entrarmos em tentação. Livra-nos, Pai, de toda e qualquer armadilha do diabo e dos demônios contra as nossas vidas. E livra-nos também, Pai, de tudo que é maldade dos vivos dessa terra contra as nossas vidas. Porque do Senhor, Pai eterno, Criador dos céus, da terra e do mar e todas as espécies de vida da vida humana, do Senhor, Papai eterno do céu, Criador de tudo, antes da existência de tudo e de todos mesmos, do Senhor é o reino, é o poder, é a honra e a glória para todos, sempre de eternidade a eternidade. Pois tudo na mão do nosso eterno Jesus Cristo, do Deus único autor da ressurreição eterna dos vivos e dos mortos, do Deus único e imortal e único que possui a imortalidade e único que pode nos imortalizar, ou seja, o único que pode trazer a existência de todas e todos que não existe mais, e porventura, quando ele volta a alcançar a vida nessa terra, ele pode transformar todas em corpo de glória corruptível, não necessariamente as que estão as vidas que ele alcançar passaram pela morte, mas pela uma transformação, que também não deixa de ser uma ressurreição. Pois na oração a palavra de Deus fala, né, que o nosso Senhor Jesus Cristo, o Criador de tudo, é o Criador, é o autor da ressurreição eterna dos vivos e dos mortos, né? Porque ele é a solução de tudo e de todos, e até mesmo os fios de cabelo das vossas cabeças, de todos e todos que não existem mais, todos e todos que existem, todos que vão existir até a volta do eterno, estão todos contados, até os fios de cabelo. Porque o nosso eterno conhece cada um e cada uma pelo nome. E ele é o autor da solução de tudo e todos. E quando ele esteve aqui nessa terra como filho da Virgem, que como o Pai tudo ele criou, como o Pai também ele é do céu à sua terra, e não viu um justo que ele me veio aqui nessa terra, se submeteu a cumprir a incapacidade de tudo e todos que já tinham existido antes dele, né, que como filho, antes dele como filho, né, que como pai ele sempre existiu. E ninguém nunca criou ele, sempre foi o Criador. E que existiu antes dele, né, que antes dele ser filho, né, que como pai tudo ele já era tudo, é criador de tudo, né? Mas antes dele ser filho, né, que ele se fez filho da Virgem Maria para cumprir a capacidade de tudo e todos. E depois, né, dele ser o filho e depois dele cumprir tudo, e hoje e amanhã e sempre eternamente, Deus é o mesmo. Ele é o Deus autor da solução
de todos e todos que não existe mais, e de todos e todos que existe hoje, e de todos e todos que vai existir até a volta dele. Pois quando nada existia, o nosso eterno Criador já era o Criador de tudo. E quando ele esteve aqui nessa terra como filho da Virgem, ele nos ensinou a orarmos essa seguinte oração, porque ele veio cumprir a capacidade de tudo e todos, né? Ele nos ensinou essa seguinte oração: Pai nosso que está no céu, santificado, Pai, seja o teu nome. Venha a nós, Pai, o teu reino. E seja feita, Pai, a tua vontade, aqui na terra, como é feita no céu e nos céus. Ao pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre. E perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós temos perdoados aqueles que nos têm ofendido. Mas não nos deixe, Pai, nós entrarmos em tentação. Livra-nós, Pai, de tudo que é estratégia do diabo e dos demônios contra as nossas vidas. E livra-nós também, Pai, de tudo que é maldade dos vivos dessa terra contra as nossas vidas. Porque do Senhor, Pai eterno, o céu é o rei, é o poder, é a honra e é a glória, para todo sempre, de eternidade a eternidade. Então, todos os dias, quando acordo pela manhã, eu acordo agradecendo ao nosso eterno e suficiente Salvador Jesus Cristo pela vida e por toda a minha família, né? E quando termino o meu dia agradecendo a Deus, né, pela minha vida e pela vida de todos os meus, né? Até os meus que estão dormindo, os meus que existem, os meus que vão existir até a volta dele. Peço em oração em favor de todos, né? Porque para Deus as pessoas que não existem mais, todos e todos que estão na sepultura não existem mais. Não, para Deus não. Para cada um não existe mais. Mas para Deus todas e todas são existentes. Pois Ele é o autor da ressurreição eterna de todos e de todas. Mesmo as pessoas não existindo, mas para Deus todos são existentes. Porque até os fios de cabelo das suas cabeças estão contados. E Deus conhece cada uma e cada uma vida e cada uma que já existia nessa terra que não existe mais. Deus conhece cada uma pelo nome e cada um pelo nome. E conhece cada um e cada um que existe hoje pelo nome. E conhece cada um e cada uma que está existindo de hoje até a volta dele pelo nome. Pois quando nada existia, o nosso eterno Jesus Cristo já era o Criador de tudo. E todos os dias eu agradeço a esse nosso eterno Criador pela vida. Todas as vidas é do nosso eterno Criador. Sem o nosso eterno Criador não existiria nenhuma espécie de vida e muito menos a vida humana. Então todas as vidas são do eterno Criador. Então todos os dias eu agradeço, eu falo assim: meu Pai, obrigado, Senhor Jesus, pela vida que é de Ti, que vem de Ti, pelo sopro de vida que somos, que vem de Ti, que é de Ti, pela respiração de vida que somos, que vem de Ti, que é de Ti, pelo ar que respiramos, Pai, que vem de Ti, que é de Ti, pela respiração de vida, Pai, que somos, que vem de Ti, que é de Ti, pelo fôlego de vida, Papai Eterno Céu, que somos, que vem de Ti, que é de Ti, pelo espírito de vida, Papai Eterno Céu, que somos, que vem de Ti, que é de Ti, pelo sopro de vida, Papai Eterno Céu, que somos, que somos, que vem, que é de Ti, pelo sopro de vida que somos, que somos, que vem, que é de Ti. Todas as palavras são um só significado. É Jesus, é a vida. Sem Jesus não existiria nem uma espécie de vida e nem a vida humana. E todas as vidas são dele. Tanto das que existem, como das que vai existir de hoje até a volta dele, como das que não existem mais. Das e dos que não existem mais. E das e dos que existem. E das e dos que existem, que vão existir. Né? De todas, de todos e de todas. Que não existe, de todos e todas que existem, todos e todos que vai existir. Todas as vidas é do Eterno. E Ele é o único justo juiz final de tudo e de todos. De todas e de todos. Sem Ele nada existiria. E todos os dias agradecer esse eterno Criador pela vida, pelo ar que respiramos, que vem dele, que é dele, pelo sopro de vida que somos, que vem dele, que é dele, pela respiração de vida que somos, que vem dele, que é dele, pelo ar que respiramos, que somos, que vem dele, que é dele, pelo fôlego de vida que somos, que vem dele, que é dele, pelo espírito de vida que somos, que vem dele, que é dele, pelo fôlego de vida que somos, que vem dele, que é dele, pela respiração de vida que somos, que vem dele, que é dele, pelo sopro de vida que somos, que vem dele, que é dele, pelo ar que respiramos, que somos, que vem dele e que é dele. E sem ele nada existiria. Sem o nosso eterno Jesus Cristo, nada existiria. E nem existiria nenhuma espécie de vida, e muito menos a vida humana. A Ti, nosso eterno, todas as palavras são um só significado. É a vida, é Jesus Cristo. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pela vida. Obrigado, Pai, pela vida.
Sem o Senhor não existiria nem a espécie de vida e nem a vida humana. Obrigado, nosso único e suficiente Salvador e Auxe Jesus Cristo. Nosso único autor da ressurreição eterna dos vivos e dos mortos, e nosso único Deus que fará novos céus e nova terra em abrir e fechar de olhos das nuvens, de um único sopro das nuvens, o nosso eterno Criador trará a existência de todos e todos que não existem mais e transformará as que porventura quando ele voltar ele alcançar com vida, ele transformará em corpo de glória corruptível, que também não deixa de ser uma ressurreição. Tudo o nosso eterno fará novo, com o único sopro das nuvens, em abrir e fechar de olhos, novos céus e nova terra. Obrigado, nosso eterno Criador Jesus Cristo, nosso Deus único e suficiente Salvador, nosso Deus único autor da ressurreição eterna dos vivos e dos mortos, nosso Deus único autor da solução de tudo e de todos. Obrigado, nosso eterno Jesus Cristo, pela vida. Todas as palavras são um só significado, é a vida, é Jesus, é a vida que nunca morre, é a verdadeira vida, é Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo nada existiria. E todas as vidas de todas as espécies de vida e toda a vida humana é dele. Tanto as que não existem mais, todos e todos, e as que existem hoje, todos e todos, e as que vão existir até a volta dele, todos e todos. Todas as vidas é do eterno, pois quando nada existia, ele já era o criador de todas as espécies de vida e da vida humana. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pela vida. Obrigado, Pai.